Salve, salve galera, aqui é Arco Freitas, educadamente falando. Hoje eu tenho uma felicidade de estar com duas pessoas assim inspiradoras, né? Eu fico muito contente com algumas coisas que acontecem no universo e hoje eles são uma proposta, ou melhor, são uma proposta não, são as coisas que você pode ver real como o universo é bom, como ele conspira ao favor, né? Hoje eu estou com o Theo Freitas e a Ana Clara e eu fico muito contente com isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Primeiramente, queria agradecer a honra de estar aqui. Me chamo Ana Clara. E vamos aí bater um papo, saber como vai fluir as coisas. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Sou o Teodoro, Theo Freitas. Sou desenhista e ilustrador e ilustrei aí, já trabalhei com um projeto aí com o Arco, então é uma satisfação enorme participar mais desse projeto aqui também. É isso aí, eu fico muito contente porque eu já contei essa história assim, né, meu? A história dos dois até para mais de uma pessoa, para mais de 100 pessoas assim, porque eu acho que é uma história muito inspiradora, né? Eu sempre tive essa menção de escrever porque eu sou muito viciado mesmo em escrever desde que eu entrei para a cultura hip hop, então eu sou, né, tenho um vício de ficar escrevendo. Qualquer coisa me inspira para eu estar escrevendo qualquer assunto. Mas vocês dois são especiais. Para quem não sabe, eu tenho um livro chamado A Menina que Falava Mais que o Homem da Cobra. E esse livro veio num projeto bem na época da pandemia, quando a gente não podia mais se tocar, né, estar perto das pessoas que a gente gosta, né, que foi uma época muito tenebrosa para bastante gente. E eu tinha que dar a minha aula, só que daí quando terminava a aula eu tinha que fazer outras coisas, então eu tinha que ocupar um pouco mais a mente. Então eu tinha aquela menção de estar escrevendo alguma coisa, sempre era rimado, que eram os meus raps e tal. E eu falei, vou escrever um livro, né, meu? Daí eu fiquei lá pensando no que eu faria. E a mãe da Ana Clara, de certa forma, ela até falou assim, escreve aí, ó, que não sei o que, faz alguma coisa, escreve um livro, né? Eu falei, eu tô pensando e tal. E nessa, a mãe e a filha estavam lá conversando. E a mãe falou assim pra ela, assim, nossa, dá um tempo, você fala muito. Fala mais com o Homem da Cobra. Eu fiquei assim, eu falei, opa, acho que rola alguma coisa aí. Daí, a princípio, eu não falei nada, né? Fui pra uma salinha que tinha lá e tô lá elaborando, escrevendo e tal. Daí, a princípio, eu comecei a descrever a pessoa, né? Eu comecei a descrever ela, tal. Mas aí depois eu parei pra pensar, falei, caramba, mas eu dei aula pra um montão de meninas também, né? Juntava até espuminha no canto da boca, assim, de tanto falar. Tá o Theo aí que não me deixa mentir, que aquela galerinha da nossa sala era terrível, né? Principalmente as meninas, né? Mas era terrível, eu falo de uma forma mais saudável, assim. Elas não eram mal criadas, sem educação, não. É que era imperativo, falava muito mesmo, né? Então eu usei isso da Ana e com essas outras meninas, e daí eu criei esse personagem da Ritinha, que é a encarnação de todo mundo. Se olhar assim a Ritinha assim, dá pra fazer até uma outra sombra com todas as meninas saindo de trás aqui, nem se fosse um Ki do Goku. Né? E fluiu dessa forma assim. Eu escrevi tal, eu imaginava algumas coisas. E eu terminei lá e fiquei lá. Às vezes eu li pra Ana Clara, eu li pra mãe dela, eu li pra minha mãe, tudo tal. E daí eu falei assim, mano, se eu não conseguir uma editora, eu mesmo vou bancar a parada, né? E eu tô lá um belo dia, daqui a pouco o Theo me deu um oi lá, né? No Instagram, se eu não me engano. Instagram. Não, eu li e falei, caramba, Theo, e aí, como você tá? Tudo bem? Daí a primeira coisa que eu perguntei se ele tava desenhando ainda, né? Porque o Theo era terrível assim na escola pra desenhar.
E daí ele falou assim, não, sim, professor, tem uma mesa assim, assado e tal. Eu falei, pô, meu, que legal. Pô, vamos fazer uma parada então. Vamos fazer um projetozinho, ó, tem um livro assim que eu escrevi, eu tô a fim de editá-lo tal, que não sei o quê. Pô, daí ele ficou mal contente e topou na hora. Daí separei por partes, não foi? Daí mandei pra ele e falei assim, ó, você bola. Ah, mas professor, me fala alguma coisa, como é que tem que ser, né? Daí eu dei uma dica mais ou menos, falei assim, ó, você pode se desenhar ali, porque afinal eu fiz como se alguém estivesse contando, então como você vai ser o ilustrador, é você que tá falando sobre aquela menina ali, né? Aí você me coloca também e desenha a menininha lá que fala, pra caramba. E o mais interessante, gente, é que o Theo e a Ana, eles não se conheciam. Eles não se conheciam, assim. E quando o Theo me mandou a capa, porque ele fez primeiro a capa, né? Que tá eu assim, meio olhando de lado assim, e a menininha lá atrás, sentada na cadeira, falando pra caramba assim. E eu olhei e comecei a dar risada, meu. Eu falei, cara, mas não é possível, meu. Ele não conhece ela, como é que ele fez? E pra todo mundo que eu mostrei na época, que ali no nosso meio ali, falou assim, é a Ana. Né? Então a história desse livro é muito bacana, porque o Theo não conhecia a Ana e acabou desenhando a Ana mesmo. A cor do cabelo, o jeito é igualzinho, não é, né? Realmente. Eu não tô mentindo, não. E foi muito interessante isso, porque daí tem a história da Ana, que é a musa que inspirou ali o livro e tal. E o Theo, que é meu ex-aluno e que fez a ilustração do livro inteira pra mim. Né? Então é muito bacana, assim. O Theo também, quando eu dei aula pra ele, foi no 3º ano. E o Theo sempre gostou de desenhar, assim. Daí ele desenhava em todos os livros que vocês imaginarem, assim, na época, assim. Tinha o caderno de desenho, o caderno de desenho dele nunca durava até o meio do ano, né? Porque ele já desenhava no caderno inteiro, era uma coisa impressionante. Mas não era muito impressionante pela quantidade de desenho e a qualidade também, porque ele, né, na época você não tinha feito nenhum curso até, né? Era mais didático mesmo, né? E eu lembro que ele desenhou os desenhos lá e fazia isso, era no livro de ciência, no livro de história, sempre nas laterais assim dos textos tinha desenho dele assim. E eu falei com o pai dele na época, né, mas foi mais para incentivar, né, que ele não parasse, porque tem aquele negócio que alguns pais, quando você chama para conversar, ele já acha que vai dar uma bronca, daí não quer que o filho faça aquilo, porque ele não sonhou, ele quer que o filho dele seja um advogado, quer que seja um médico, né? Mas o pai dele foi bem bacana e entendeu o meu ponto de vista, assim. E por isso até que nós acabamos fazendo o projeto, né? Com certeza. E é isso, né, meu? Tá os dois aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, porque eu já falei bastante de vocês, né? Pelo menos a parte até onde me cabe, né? Daí pode falar. Bom, isso aí eu estudei aí um tempo no ensino fundamental, né, quando era mais criança, com o Hércules, e ele sempre, me incentivou muito. Tinha muito professor, era normal, né, tipo, às vezes dá bronca, assim, que eu tava desenhando e tal, mas o Hércules sempre incentivou bastante, e foi muito bom, tipo assim, o timing que ele chegou em mim, né, porque... como foi no ensino fundamental, passou muito tempo, né, até ele fazer o projeto, foi em 2020, eu já tava no ensino médio e tudo mais. E eu fiquei um tempo sem desenhar, assim, devido a alguns problemas e tal, mas aí eu voltei a desenhar, e aí eu voltei a desenhar digitalmente, né, com a mesa digitalizadora e tal. Voltei a fazer desenho e graças ao Instagram, né, que eu comecei a postar lá e tudo mais, eu sempre acompanhei ele, porque o Arco tá envolvido com vários projetos aí, de rap e tudo mais, né? E aí, ele me viu lá e ofereceu a proposta e, mano, foi muito bom, assim, participar disso, porque foi meu primeiro grande trabalho, assim, como ilustrador, sabe? Eu sempre desenhei, eram coisas pessoais, né? Hoje em dia eu já fiz mais desenhos vendendo mesmo e já trabalhei com arte em outras coisas, mas o livro foi a primeira vez e já foi um livro, né? Tipo, ilustrar um livro infantil é um grande... E o nome tá na capa. É pra provar, entendeu? Então, exatamente. Mas eu não me arrependo de ter pego o serviço. Eu fiquei meio... Como foi o primeiro, né? Eu lembro que na época que eu recebi a proposta, eu cheguei na minha mãe e perguntei, mãe, você acha que é uma boa ideia e tal? Ela, claro. Só que na época eu tinha algumas inseguranças, assim, principalmente não saber o valor ali certo do meu trabalho, né? Por nunca ter
vendido aquilo ou realmente ter tratado como trabalho, de fato, apesar de eu já saber na época que era o que eu queria pra minha vida nesse sentido. Mas foi muito bom, eu acho que assim, porque eu consegui ver, tratar o desenho com mais maturidade, né? Em vez de desenhar só o que eu gosto, assim, teve vezes que eu fiquei perdido, que eu tive bloqueio, mas eu percebi que eu entendo o suficiente de desenho pra conseguir, sabe, ter certos caminhos pra conseguir entregar um resultado que o meu cliente vai gostar, sabe? Então, foi muito bom, assim, eu acho principalmente pro meu desenvolvimento profissional mesmo e me encorajou mais, sabe? No sentido, tratar aquilo de forma mais séria. Tipo, ok, eu entendo o suficiente disso aqui pra trabalhar com isso aqui, sabe? Eu não preciso ter tanta insegurança, assim, com relação ao que eu faço, com a minha arte. Então, foi muito, muito gratificante mesmo fazer esse projeto. E aí, Aninha? Então, eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de falar, né? Sempre gostei muito de falar. Sempre fui muito falante. Por onde eu passava, todo mundo falava que eu falava demais. Aí, entramos na pandemia. Aí eu não podia mais ir pra escola falar com ninguém. E em casa eu conversava com quem tinha, que era a minha mãe, a minha irmã e o meu padrasto. Mas a minha mãe tava sempre ali. E ela fazia alguma coisa e eu tava lá falando. Aí, passou um tempo, aí o Arco chegou em mim e falou assim, eu tô escrevendo um livro e vai ser inspirado em você. Aí eu me senti, falei, eu tô importante. O livro vai ser inspirado em mim. Lembro que quando ele me falou um nome, eu fechei a cara, porque eu não gostei, porque eu não gostava que falasse que eu falava demais. Não gostava de jeito nenhum. Peguei e falei, cara, a menina que fala mais comida cobra. Aí eu lembro que eu peguei e falei assim, então eu não vou mais falar, vou ficar quieta agora. Não durou 5 segundos, que aí eu voltei lá e falei, eu gostei muito. E é isso. Aí ele me contou que o Theo ia ilustrar. Aí o Theo foi até lá, né? Chegou aí até lá, né? Pra sentar, pra conversar sobre o projeto e tal. Mas no dia que o Theo foi, eu não estava. E quando o Arco me mostrou a capa do livro, era eu. Falei, meu Deus. Não teve uma pessoa que não falou que era... Era muito parecida comigo. Aí, depois... O livro tomou a proporção que tomou, né? Que aí juntou várias alunas, várias outras inspirações. E eu fico muito feliz até hoje saber que eu inspiro em muitas outras histórias. Mas é bem bacana sobre isso, assim, esse livro eu tenho um carinho muito especial, não só por vocês dois também, porque também foi meu primeiro livro editado, né? Eu tenho outros que eu já escrevi, só que tá ali esperando na fila ali a sua vez, né? Uhum. E esse, assim, todos os lugares que ele é apresentado, as pessoas gostam, assim, de imediato, né? Primeiro assimila, lógico, né? Por causa do nome. Daí acaba assimilando uma tia, uma irmã, ou a própria filha que tem. Tal, isso é legal, a identificação, mas não é identificação de um lado negativo, não, é de um positivo. Sim. O pessoal começa a rir, né? Tira uma onda, que nem... sábado passado eu estava num colégio particular no qual eu fui palestrar e na hora que eu estava falando do livro, comentei pra caramba assim do livro e teve vários pais que estavam assim pegando no braço da filha e falando assim, é você, ó, tá vendo? É você, e dando risada assim, de uma forma de humor e engraçada, né? Eu até dei alguns autógrafos, tirei algumas fotos com a galera lá, mas é como eu disse, quando eles leem um nome, é imediato, assim, eles curtirem, né? E já folhear, fala, pô, isso aqui é legal, então eu fico muito contente com isso, né? O próprio Egídio mesmo, que é o editor, ele sempre fala que o livro é muito bem aceito em todos os lugares que ele leva como proposta. Uhum. Né? Então é muito bacana por causa disso, assim, né? Porque tá lá o professor, tá lá a menina, o nome do texto, então é na hora que as pessoas se identificam. E eu gosto muito, muito disso, assim. Eu espero que os outros que estão na fila, né, apareçam logo também. Mas ele tem ainda muito o que mostrar, assim. Eu quero mostrar ainda para muitas pessoas, assim. Uhum. Eu quero poder também, em algumas entrevistas, até levar o Theo, porque a Ana já foi algumas vezes comigo. Uhum. Também eu quero que as pessoas conheçam quem foi o ilustrador, que eu acho que é muito importante. Eu queria até ir nesse, mas como isso aqui é muito longe, né? Mas no próximo eu quero que você vá comigo, assim, pra galera te conhecer. O próprio Egídio também, né? Conhecer você, que eu acho que ele vai curtir você pra caramba, assim, porque você tem umas propostas muito boas, assim, umas ideias bacanas. E
Ele vai abraçar isso aí com certeza. Eu sei que você, Theo, tem uns projetos, né, de ilustração, de histórias, personagens próprios, né, que você até comentou. Fala aí um pouquinho. Tenho. Eu tenho projetos individuais, né? Eu acho que pela fase, assim, da adolescência, acaba não arranjando muito tempo, tal, pra colocar pra frente, mas que eu tenho muito interesse, assim, em fazer algo relacionado a isso. Atualmente, eu vendo desenhos, né? Faço caricaturas a um preço bem barato, inclusive, né? É preto e branco, mas, né, que é um traço mais cartoonizado, que são os personagens com os olhos bem grandões, assim. Que eu vendo a R$10 uma pessoa, e pra cada pessoa adicional, ou pra cada personagem adicional, né? Dependendo do desenho que a pessoa pedir, é mais R$5. E foi a última, tipo, eu fiquei um bom tempo, assim, sem trabalhar com nada relacionado à arte, e aí eu queria voltar... E foi o primeiro passo, assim, pra eu começar a vender. E deu certo, assim, né? Legal. Tipo, bastante pessoas chegaram em mim, né? O que é mais comum é pedir desenho de casal, assim, né? Depois você me manda o link pra eu dar Com certeza, com certeza. Divulgada. O que mais pedem, assim, é casal. Tipo, pra colocar em caneca, imprimir nos lugares, né? Aí fala, desenha aí meu namorado, ele me dando uma rosinha e tal. Aí naquele estilo, naquele traço com os personagens com os olhos bem grandões, assim, eu acho que... transparece bem as emoções. Já os meus projetos, eu tenho um que é mais simples, né? Que eu sinto que ele é mais palpável, assim, no quesito. Tanto desenhos, os desenhos seriam mais simples, a história é em menor proporção. Que chama Meu Melhor Amigo Otto. Que, enfim, aborda alguns temas aí mais sentimentais, psicológicos, né? São coisas que eu gosto muito, assim, tipo, quando eu acompanho qualquer série, filme... entender esse lado dos personagens, sabe? Por que eles fazem o que eles fazem, os dilemas morais por trás, assim. Uma série que tem muito disso que eu gosto é Breaking Bad, por exemplo, né? Que é focado muito nos personagens, assim. Tipo, as coisas que acontecem não levam meio que pra lugar nenhum, mas aí mostra os personagens, tipo, lidando com as consequências daquilo. É mais focado nisso, né? E aí o Meu Melhor Amigo Otto é sobre uma melhor amiga que tem que cuidar de um amigo que tem aí alguns problemas relacionados à depressão e tudo mais... E, enfim, até onde vai a amizade dela, né? Tipo, até onde é saudável pra ela ir com aquela amizade, né? Por ele e tudo mais, enfim. E o outro projeto é um projeto muito maior, que o pessoal que é mais próximo de mim já sabe, já conhece, que é Clena, que é o grande sonho, assim, da minha vida, seria eu conseguir transformar isso em alguma coisa. Mas esse eu prefiro... Não resguardar, não expor muito. Guarda o doce, guarda o doce. Eu queria falar que, assim, o que eu gosto muito do livro... que eu ilustrei, né? A menina que falava mais que o Homem da Cobra. Primeiro que esse nome eu acho muito bom, desde que foi dito assim, eu acho um dos pontos mais fortes, assim. Eu falei muito disso com... A pessoa que mais me ajudou, eu queria ressaltar, a pessoa que mais me apoiou, assim, com relação a isso, fora minha mãe, que me deu o maior incentivo, né? Foi o meu melhor amigo Guilherme. Guilherme, se você estiver vendo isso aqui... o Gui que foi aluno do Hércules também, né? E ele sempre gostou muito do Hércules. Eu e o Gui, né? A gente sempre gostou muito. Eu dei uma vacila, que podia ter falado pra você que você podia trazer ele. Né? Então, não, mas tudo bem. Surgirá outras oportunidades. Ele vai ficar feliz. Que ele também foi aluno do Hércules e a gente sempre gostou muito, assim, por ele fazer umas coisas diferentes em sala de aula, né? Ele levava a caixa de som todas as sextas pra gente ouvir, uns raps, às vezes trazia isso como pauta pras aulas. Eu lembro até hoje de uma aula que, assim, você não dava aula de artes pra gente, eu acho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que não. E um dia o professor de artes faltou e aí no lugar dele você deu aula. E eu lembro até hoje que foi uma aula sobre picho e grafite. Isso aí foi dessas coisas na rua. Ele dava aula de música. De música, é verdade. Daí no dia que ele faltou, eu falei, não, vamos continuar essa aí, só que eu vou pular do musical meu. Exatamente. E foi muito legal, pô. Tipo, a gente era quarto, quinto ano e... Quarto, terceiro ano. Terceiro e quarto. E, pô, não saiu da nossa cabeça. Até hoje o Guico fala de algumas coisas que, tipo, você ensinou pra ele, sabe? Então, quando você me deu a proposta, por ser um professor que a gente gosta muito e tudo mais, eu falei pra ele, foi a primeira pessoa que eu falei assim, e ele ficou muito contente por mim, tanto que eu até homenageei ele no livro, tipo, porque o livro, obviamente, os personagens principais é o Herco e a Ritinha, que é baseada na Ana, mas volta e meia tem algumas páginas que mostram mais da sala de aula, e aí tem alguns alunos ali, né, que são personagens X, né? E aí, um desses alunos, eu desenhei bem... É o Guilherme, basicamente, Olha, né? easter egg, você não sabia não, hein? Eu desenhei o Guilherme. Olha, tá igual a Disney. Vou olhar o livro com mais atenção agora, hein? Isso eu não sabia, que legal. Ele sabe disso, eu mostrei pra ele o desenho na época que eu fiz, enfim.
Porque ele realmente me apoiou bastante. E o que eu gosto desse livro é porque eu acho que o motivo dele ir tão bem assim é porque ele conversa muito com o que realmente tá ali no livro. Tipo, você foi professor, é uma realidade que você realmente viveu, e para além disso, você, além de ser você basear na que é uma pessoa do seu círculo, você me trouxe para ilustrar o seu livro, que eu fui um aluno seu, sabe? Tipo, tá tudo meio que interligado, tudo faz sentido ali. Então, por exemplo, você deve ter percebido pelo padrão de cores e tudo mais que a própria escola parece muito com a escola que eu estudei, que você me dava aula e tudo mais, então tipo... Isso já não é easter egg, eu já percebi isso daí. Então as coisas conversaram, assim, sabe? Você ter chamado um aluno pra ilustrar, ter sido baseado a Ritinha na Ana e tudo mais, ser a sua realidade, eu acho que isso fez o livro, tipo, engrandece muito o livro no questão do conteúdo. Ah, muito legal, muito legal. Nossa, fiquei contente de saber do easter egg, ó. Nossa, é igual você assistir aqueles desenhos que tem 100 e poucos easter eggs e você dá pausar ele pra ficar vendo, pra ver qual que você é, né? Agora eu vou ficar imaginando todos aqueles personagens que você colocou lá, falei assim, quem é esse aluno? Eu vou ficar tentando imaginar. Nossa, que legal, bacana isso, né? E você, Aninha? Os projetos seus, lá da escola... As pro que você gosta mais. Ixi, eu já sei o nome delas, mas vou fingir que não sei, galera, mas ela vai falar. Assim, no passado eu não era muito fã da escola, né? Quase reprovei aí por faltas. Caramba. Mas aí esse ano, professora Beatriz, professora Fernanda me puxaram assim e falaram, não, vamos ficar na escola. Mas precisava de alguma coisa que me chamasse a atenção na escola, porque só ficar na escola não me adiantava de nada. E como eu sempre fui muito fã de criança pequenininha, ali do 1º até o 3º ano, elas falaram assim, vou pegar você pra me ajudar com as crianças pequenas. Aí começamos no começo do ano, que foi um projeto de sarau, e a gente precisava finalizar, faltavam poucos dias pra finalizar o sarau, e a gente estava fazendo as últimas coisas assim. E aí elas perguntaram, você pode ficar à tarde? Eu estudo no período da manhã e perguntaram se podia ficar à tarde. É que nem um gremista, né? Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, posso? Ela, não, pode, não sei o quê. Aí fiquei. Tô lá até hoje, nunca mais saí. Já foi sarau, já foi cortejo, agora estamos na reta final aí, né, do meu encerramento da escola, que é o último, estamos no TCA. Mas aí, desde então, eu fico na escola. As crianças, particularmente da tarde, me adoram. Teve no começo do ano, a professora Fernanda, que ela é da geografia, mas agora está na informática, né? Ela tava ensinando as crianças a escreverem pelo Word. Que legal. Aí teve um menininho, ele sentou umas 2 semanas, ele não conseguia escrever o nome dele. Aí eu fui ajudando ele umas 2 semanas. Na 3ª semana eu fui sentar lá dele, ele não precisa, eu treinei em casa, agora eu sei. Porque eu falei, você sabe, então escreve aí que eu quero ver. Aí ele escreveu, ele foi lá. Eles me chamam muito de tia. Tia, vem cá ver. Aí a pro Fernanda, mas quem tem que ver eu? Não, pro, é que ela me ajudou mais. Aí me chamaram e ele conseguiu finalizar o nome dele. Já com a professora Bia, que ela é de leitura, eu sento com as crianças, eu pego um livro, a leitura do dia geralmente é o que faço. E no meio do ano, eu conheci a Vitória, conheci não, eu já conheci a Vitória, a gente só se aproximou mais, é uma amiga minha do 8º ano. E ela é mais reservada, mais quietinha assim, mas ela sempre gostou muito de ajudar também. Aí eu peguei e falei, bom, como eu vou sair daqui esse ano, vou deixar um rastro meu, né? Aí agora a Vitória também fica comigo na parte da tarde. Tivemos alguns problemas aí, né, que antes eu ficava todo dia, agora eu não posso ficar todo dia. Mas esses projetos aí que nem é um projeto, na verdade, como a professora Fernanda falou pra mim, só se tornou um projeto por minha causa, porque ninguém tinha despertado esse interesse de ficar tanto na escola assim, né? Aí estamos finalizando aí o ano, aí a Vitória vai ficar agora, assim, ela encerra o ciclo dela na escola ano que vem. Mas é muito bom esse contato a mais. Eu não sou uma pessoa de ter muitos amigos, né? Mas quando eu tenho um amigo, eu sou muito, muito próxima dos meus amigos. Mas aí a Fernanda e a Bia atualmente são muito, muito minhas amigas. E eu sempre achava, né, que nem você sempre falou pra mim, porque eu já tive uma época assim, né, no meu antepassado, que era uma professora que era muito minha amiga, mas aí acabou nos distanciando e tal. E no começo eu fiquei meio assim, porque eu lembrei disso tudo, né, que aconteceu e tal.
Aí depois foi fluindo mais com o tempo, né? Mas hoje em dia, você, minha mãe sabem, todo mundo, né? Que são minhas favoritas aí. Tem a Fernanda, que é de tecnologia, a Bia, que é leitura, a Carla, educação física, e a Cristina, que é português. Mas a Bia e a Fernanda são as que estão comigo sempre, assim, né? Me defendem de muitas coisas assim que acontecem na escola, inclusive, passam aquele paninho. Mas é isso. Tô encerrando aí um ano aí. Tem sido bem difícil pra mim esse final de ano. Mas elas estão ali, não, você vai pra outra escola, que não sei o quê, que a amizade continua. E é isso. Mas tem que continuar mesmo assim, né? Eu tenho alguns alunos que eu falo até hoje, né? A gente troca uma ideia com o Theo, né? Tenho um ex-aluno meu que tá morando lá nos Estados Unidos, lá, né? Que é o Thiago. De vez em quando eu falo com ele, com a mãe dele ainda, que eu tenho contato com eles. A Karen, de vez em quando eu encontro com ela. Esses dias eu encontrei com o Diego. Foi até ele que me reconheceu, porque eu não reconheci, né? Porque o menino era desse tamanho. Daí eu encontro com um rapaz maior que eu, né? De barba cerrada. Né? Vou reconhecer. E né, ele era corte, tigelinha, assim, o cabelo, né? Totalmente diferente, não ia reconhecer jamais, né? Então, mas eu fico muito feliz quando eu encontro com os meus ex-alunos, assim. Eu fico, caramba, eu me sinto super bem, assim. Eu vejo o aluno bem, me encontra, né? Tem aqueles, lógico, que fica meio com receio de vir falar comigo, assim, mas eu sou feio, mas eu não mordo, vocês sabem disso. Mas eu fico muito contente quando eles vêm falar comigo, assim. Uhum. Eu vejo que algo funcionou. Algo funcionou. Eu falo muito isso para os meus alunos de agora, que eu peguei uma galerinha do 5º ano, né? Então eu falo muito disso para eles, assim. Eu acho que eles vão ser um pouco mais difícil de encontrar, porque eles são lá da Vila Mariana, ali aquela região, e né, eu tô muito distante daquilo ali, né? Mas como esse mundo aqui é um labirinto e às vezes só levantar uma parede que a gente tá lado a lado, né? Mas pode acontecer de eu encontrar algum deles lá, né? Eles falaram que vão atrás de mim, né? Eu falei assim, que venham, hein? Eu quero que vocês me mostrem com o quanto vocês estão bem. Musicalmente, gente, eu sei que vocês não são adeptos, tal, vocês não são MC, não são DJ e tal. Mas eu gosto muito de falar de música também, assim. Eu sei que a Aninha, né, a pupila aí, né, não era adepta, mas agora tá meio que no meio, assim, né? Hoje ela ouve mais rap, né, sabe o nome de uns, sabe o nome de outros, né? Às vezes ela me fala coisa que até eu não sabia, né, de algum outro artista de rap ou trap. Sim. Né? Pra quem não sabe, trap é filho do rap, hein? Tá? Não são ritmos diferentes, não. O rap veio, o trap é filhinho. É o filho mais novo do rap, pra falar a verdade. Tem outros filhos, mas o trap é o filho mais novo. E eu tô gravando um álbum que chama A Saideira, né? Porque eu decidi dar um break na música, assim, né? Quer dizer, não é que dá um break, vou dar umas paradinhas, assim, e tal. Mas vai ser meu último álbum que eu tô fazendo, né? E daí eu tava querendo coisas diferentes, assim, sem pretensão de virar sucesso e nada. Falei, vou gravar isso daqui, eu quero que seja uma coisa mais minha, sem pensar no que vai rolar, o que vai dar certo, o que não vai dar. Então, dessa vez, eu fiz dessa forma. Procurei produtores diferentes, que era fora do meu habitat natural. E daí eu escolhi uma instrumental, um beat que era muito legal, porque ele é meio boom bap misturado com funk, né? E eu curti na hora, assim, que eu vi, porque musicalmente eu sou muito eclético, eu ouço de tudo, né? E daí eu falei, caramba, gostei desse beat aqui, o que eu vou escrever e tal. Daí lembrei de uma coisa de criança, nem adolescente, de criança, que era pipa, empinar pipa, né? Que na minha época a gente não chamava de pipa, a gente chamava de quadrado, né? Ou empinar um quadrado, a gente falava. Daí eu comecei a escrever a letra e tal, daí fiz o refrão, que era meio cantado, daí fiz o ritmo. E eu não imaginava ninguém cantando, né? Eu falei, caramba, esse daqui eu não quero cantar, eu quero que alguém faça pra mim e tal, não sei o quê. E
E a Aninha ficava, às vezes, quando ela era pequena, ela ficava cantando umas músicas meio Britney Spears, assim, né? Né? Que ficava até eu e a Beatriz, às vezes, tirando sarro dela, que ela cantava, fazia uma voz meio tremenda, assim, né? E daí eu fiquei lembrando, falei assim, não, acho que rola, hein, meu? Daí eu comecei a ficar mais observando ela, assim, cantando as músicas, lógico que daí a voz tremida, ela tirou, né? Começou a cantar mais, assim, mais natural. E daí eu falei assim, não, daí falei com a mãe dela, falei assim, daí acho que eu vou chamar a Ana pra fazer uma música. Sério, nossa, ela vai gostar, que não sei o quê, né? Porque teve uma vez que a mãe dela falou, por que você não coloca ela em tal música? Eu falei, porque ainda não chegou a hora, né? Lembra? Lembro. Daí eu falei, ainda não chegou a hora. Daí a Ana já ficou, né, toda emburrada lá. Porque... Mas é realmente porque ainda não tinha chegado o momento mesmo, né? Mas daí quando eu escrevi essa música e eu falei, acho que rola. Daí mostrei pra ela, né, o refrão, falei, a música é assim. Daí como eu cantei, ela falou assim, eu faço. Daí ela fez, tal, eu falei assim, não, faz mais assim. Daí ela falei, pô, ficou legal com ela. Daí até que a gente foi no estúdio, né? Ai, que se bater uma curiosidade em você aí, ó, pode entrar lá no meu canal no YouTube que tem um trecho, né, dela cantando o refrão lá tal dessa música aí. E ficou muito bacana, assim, porque daí eu falo um pouco da minha infância e que hoje é uma realidade de várias crianças, adolescentes e velhinhos também, porque eu já vi cara da minha idade aí, 52, 60, empinando pipa aqui que eu já vi, né? Eu acho muito legal, assim. É uma coisa que eu fazia quando criança, hoje eu não faço mais, né? Hoje eu jogo videogame. Hoje eu jogo videogame. Mas eu vejo muitas pessoas ainda que empinam pipa com seus filhinhos, com seus netos. Esses dias eu vi um repórter ali do SPTV. É Tralli o nome dele? O Tralha. É Tralli, né? Acho que é Tralli, né? Com o neto, não foi? Não, ele mesmo empinando pipa, meu. Ele tava todo social, acho que ele ia trabalhar ainda. Mostra ele desse jeito mesmo. Acho que ele ia trabalhar e daqui a pouco vê ele lá, ó, empinando pipa e puxando, que a mulher dele fala assim, ó, olha como que ele tá empinando pipa. Né? Eu achei muito legal. Então é uma coisa que não depende da idade, né? Não. Né? Então daí eu fiz essa música e ela canta. Daí eu fiz umas outras também que tem histórias, tem músicas que eu fiz que quando vocês ainda não pensavam em nem nascer, que a letra tá lá e eu resolvi tirar do arquivo lá empoeirado e gravar. Lógico que tem coisa que eu fiz na hora, que nem Cadê o Amor, acho que é a música mais recente que eu fiz, que tá lá no álbum também. Eu espero que todo mundo goste. E a Ana, como eu disse, ela ouve muita música lá. Ela não ouve só rap, né? Vou deixar bem claro que ela não ouve só rap. Ela ouve bem eclética. Ela é bem eclética mesmo, literalmente mesmo, assim. Né? Que tem uns dias que rola até uns louvor lá, meu. Não tô brincando, não, é verdade. Samba, pagode, louvor, rap, trap, rola uns gospel, rola uns gospel lá também. Bem legal. Ô, Theo, você curte o que, assim, quando você tá na sua casa, assim, de boa? Cara, eu ouço muito MPB, música brasileira, música MPB mesmo, né? E música brasileira no geral. Tipo, é muito raro eu ouvir coisa estrangeira, assim. Mas atualmente eu tô muito ligado na cena do rap mesmo, né? Muito ligado mesmo, como eu disse, os artistas que eu mais ouço atualmente são dessa nova leva, né? Fora os clássicos, né? Que todo mundo que gosta de rap escuta, né? Muito BK, Djonga, FBC, Iago Próprio. Iago Próprio eu gosto, hein? Muito Cara, muito manda ver, bom. ele tá fazendo uma turnê Emicida. na Europa, né, agora. Ele tá na Europa fazendo. Tá fazendo uma turnê na Europa. Muito bacana, assim, pra cena, pro rap, é muito legal. O BK também concorreu vários prêmios É. no Prêmio Multishow, né? Infelizmente não ganhou. O Djonga esses dias foi o álbum mais ouvido em poucos minutos no Spotify. Sim, ele lançou ganhou o prêmio Multishow, o Djonga. Ele vai participar de uma parada da Rede Globo também, se eu não me engano. O Djonga tá bem grande, o BK tá crescendo muito, principalmente por causa desse último álbum dele, o Ícaros. E eu, tô acompanhando bastante, assim, por influência até, né, da rapaziada que eu ando e tudo mais, mas eu gosto muito, de verdade. É legal, assim, não é falando mal dos outros estilos musicais, mas quando você ouve rap mesmo, assim, você tem uma tendência a mudar um pouco a sua personalidade por causa das letras que você ouve. Eu não falo só daquelas músicas que você... Lógico, eu não vou falar que você tem que ser militante, que você tem que
né, focar no social. Lógico que não, né? A gente também tem família, tem amigos, então a gente gosta de dar risada, gosta de, né, tá de boa. Então tem uns raps que tratam sobre isso também, né? De você estar com a família, tem uns rap que é muito engraçado, a letra, né? Que nem o do... Realidade cruel. Não, aquele que a gente ouve, o Cid, Sim. que é o de Brasília, Do Brasília. tal. Que ele fez um rap muito engraçado. Nossa, muito falando de um duende lá do sítio do tio dele. Lá, o o sítio sítio eu do conheço, tio Harry. eu conheço a música. Eu chego na hora que eu falo, põe a música do Duende. Não, a música do Cogumelo. A música do Cogumelo. Então é bem legal. Então o rap tem essa diversidade, né, meu? Tem uns rap romântico, que nem o Sampa Crio, né, que é da velha guarda e ele canta até hoje, o grupo e tal. Tem uns meninos aí que é muito engraçado. O meu filho tá com uma galera aí que também tá gravando umas coisas muito engraçadas também. Ele me mandou uma esses dias que os caras fizeram em cima de um sample do Demônios da Garoa. Aquele Trem das 11, os caras usaram aquele sample assim. E ele fala uns negócios muito engraçados. Lógico, fala umas besteiras também, né? Mas eu acho que eu conheço esse do... É muito engraçado, assim, os caras. Então eu curto de tudo, assim. Eu não sou um cara que tem uma vertente, eu vou só nessa. Não, eu gosto de ouvir tudo, assim, meu. Desde o mais radical mesmo até o mais engraçado, né? Que nem a minha playlist de música é bem diversificada. Esses dias, um tempo atrás, a Ana me apresentou um cara que eu não conhecia, a música nem é recente, que é o João, a Rua. João, a Rua. Caraca, ela me mandou porque era uma menina que tava andando na rua, acho que ela fez uma reza assim pra se proteger ali, porque só tava ela na rua. Tava de madrugada, ela tava andando e um cachorro do nada começou a seguir essa menina. Então ela meteu essa música do João que fala sobre isso mesmo, sobre proteção, sim, né? Tem uns 6 anos a música assim. Já. Pô, me apaixonei na hora pela música, já até mandei um salve pro cara, assim, tipo, eu já mandei um salve como se a gente fosse íntimo, né? E hoje em dia tá na playlist. Tá na minha playlist lá, porque eu curti pra caramba, assim, a letra, o som mesmo, assim, é muito bacana. E tem né? aquela lá que, acho que, nossa, foi quando lançou Ilusão, do Rariel, com os meninos lá, sim. que eu mandei, o Sav mandou, a Bia, minha irmã, mandou, e hoje em dia é uma música que ele escuta, é um funk, mas é um funk que ele escuta, que fala eu da curto, Cracolândia. assim, tipo, é um funk com a letra mais consciente e tal, que tem até um cara que eu curto muito também nessa música, que é o Salvador da Rima. Que é um cara que manda muito bem, eu gosto pra caramba, assim, do cara, assim. Eu não sei se vocês gostam, vocês já foram em alguma batalha de rima em algum lugar? Batalha de rima, não. Eu já fui acompanhada com você, né? Eu gostaria bastante, inclusive, que é uma coisa que eu já acompanhei. Teve uma época, hoje em dia nem tanto, né? Mas já teve uma época que eu acompanhei firme, assim. E eu gosto, tem muito artista novo bom, que tem muita gente que, principalmente quando se trata de música brasileira, entra no mérito de que, né, as coisas antigas eram bem melhores e tal, mas tem muito artista que é muito talentoso, que fala, tipo, uma linguagem muito boa. Assim, eu levei o meu filho, a primeira vez que eu fui numa batalha mesmo, assim dos novos agora, porque nos antigos também já tinha isso, né? Que aqui em São Paulo o mais velho, que pelo menos que eu conheça, é o Kamal. Né? O cara mandava muito bem, assim. Hoje ele tem os solos, né? Ele tem vários trampos solo, que é bacana também. Né? Se vocês quiserem, pode procurar, chama Kamal. Ele tem vários sons muito, muito legal, assim. São letras pensantes, são letras que você reflete, entendeu? Mas ele já foi em várias batalhas, assim, né? Tem o Emicida, que veio depois dele também, né? Que ele também veio de batalha de rima. Né? Mas é um lance muito bacana esse negócio de batalha de rima. Hoje tá muito mais forte do que antigamente. Muito mesmo, assim, né, meu? Tem premiação com dinheiro grande hoje pra galera, assim, né? Tem um cara que eu gosto muito que eu aprendi... eu vi um vídeo dele, mais antigo, e eu achei o máximo, assim, que ele é de Curitiba, se eu não me engano. O pessoal chama ele de Duende, mas o nome dele é Abdala. Não conheço. Ele é incrivelmente criativo. Ele mesmo fala que muitas batalhas que o pessoal que viralizou assim, ele não ganhou aquela batalha. Mas só as respostas que ele deu, da forma que ele deu, fez viralizar. Por causa da criatividade dele, assim.
Ele cantava, ele fala que o nome dele antigamente o pessoal chamava ele de Aladdin, né, tal, e hoje ele optou por Abdala, mas a galera apelidou ele de Duende. Mas eu sei pelo fato de que ele muda a entonação da voz dele, ele deixa mais grave quando ele tá rimando. Deixa bem mais grave mesmo. Parece, lembra mesmo um duende, assim, falando até. E ele é muito criativo. Ele fica assim, tá olhando aqui assim. E na hora que ele começa a fazer, ele faz uns tiques assim. Mas o cara é muito bom. Muito bom. Pode procurar. Chama Abdala. Tem um quê de loucura que qualquer artista que se preze tem que ter. Exatamente. Ele tem uma dose a mais até, assim, sabe? Mas é uma coisa legal pra caramba, assim, né? Ele fez com que outras pessoas até olhassem pra ele. Os mais velhos do freestyle já abraçou ele, já falou assim, pô, o cara é legal, tal, né? A criatividade, ele tenta mudar a entonação dele e até o flow dele. Você não consegue definir o flow do cara, porque ele fica mudando, né? Eu acho que ele é o único que faz uma parada dessa, assim. Na hora que ele tá cantando, e você vê que ele tá rimando, daqui a pouco ele dá uma cantarolada, assim, te olhando assim, ó, fundamente, assim. Ele muda mesmo, assim, ele consegue fazer o negócio, mano. E fica muito bom. Vocês podem procurar lá, chamado Abdala. Fora o Johnny MC, né, que a gente já sabe que é o da velha escola aí do freestyle, né, que o cara realmente também criativo demais, o cara consegue responder qualquer um na altura ou até um pouquinho mais alto até. Normalmente. O Johnny é embaçado. E eu tive lá na aldeia, lá em Barueri, eu e o Gustavo, a gente foi assistir, passou o dia inteiro lá num sol de estalar mamona, assim, sem nenhuma sombrinha. Mas a gente aguentou lá até o final lá. E foi na hora que o Johnny foi cantar, porque eu acho que era uma final de alguma coisa e tinha gente de fora também. Tinha gente de Brasília, do Rio de Janeiro, né? Que era o Johnny, tinha uma galera. E o Johnny foi cantando lá. E nesse dia, eu até concordo com o Johnny, mas ele não tinha perdido aquela ali, não. Daí os juízes que não curtiram ele, né? Porque o Johnny mandou mó bem assim. E daí os caras fizeram a burrada de perguntar pro Johnny, né? Todo mundo vaiando, porque eles tinham dado a vitória pra um outro cara. E daí foram perguntar pro Johnny, achando que o Johnny ia falar assim, não, tá certo nada. Ele já chamou os caras pro pau, mano. Falou assim, daí falou assim, não, tá certo não, eu que ganhei esse negócio aí. Né? Os caras achou meio tupetudo da parte dele assim. Ele falou assim, vem pra cá que eu derrubo todo mundo. Daí ele chamou os juízes pra rimar. Daí a galera foi em êxtase. Eu lembro que eu gravei isso, até coloquei lá no TikTok, acho que é um dos vídeos meus que a galera sempre volta lá, assiste e comenta, porque o Johnny amassou todo mundo. Todos os juízes ele amassou e provou que ele era muito bom. Ele é, né? Ele é muito bom. Daí tem aquele menininho lá que... Samuel. O Samuel. Samuel, eu acho... entrou em muitas polêmicas, né, ultimamente. Ele começou bem, mas depois ele entrou em umas polêmicas que eu acho que ele deveria ter evitado, assim, né? Sim. Não que ele seja ruim, ele também é bom, né? Tem um outro menino, a Schuller, acho que é esse. Tem o Schuller, ele é mais de resenha, né, de comédia. O negócio dele é tirar um sarro. É tirar sarro. É tirar sarro, assim, ele... Só teve, eu acho que um vídeo dele que eu vi que ele tá falando sério, que ele levou pro coração. E ele foi assim, mas no total dele ele só tira sarro. Ele fala mesmo que ele é um MC do entretenimento, né? Eu concordo. Mas é bom, acho que tem que ter essa diversidade com deles, certeza. né, meu? Tem um cara... Se tornou a característica dele, né? As pessoas reconhecem ele por isso. Tem um cara bravão ali, mas tem aquele cara que é mais na moralzinha, né? Depois tem aquele cara que tira sarro. Eu acho bem legal mesmo, assim. Musicalmente, na escola de vocês, tem alguma parada assim? Algum professor que mexa com música e leve isso para a educação? Independente da matéria. Assim, na ETEC já chegaram até alguns projetos que misturavam, sim, música com escola e tal, mas é pouco, né? Eu acho que o jeito que você fazia, que era colocar mais no cotidiano, né? Tipo, fazer menos cerimônia por aquilo, sabe? Uma parada mais, tipo... Porque música é da nossa realidade, é da nossa rotina, né? Eu mesmo... Acho que grande parte das pessoas fazem isso, mas eu ouço música todos os dias, assim. E a única coisa, assim, que me faz chorar, inclusive, que consegue me tocar fazer chorar, é música. E eu acho que a forma que você apresentava era bem legal, assim, mas...
Tem, né? Eventualmente eles lembram e normalmente sempre vai pro rap. É impressionante, porque o rap tem essa coisa ligação. social, né? Que é muito forte, que eu ia até falar ensina isso. muita coisa. Eu acho que o rap é mais fácil de levar pra escolas e tal. Porque, obviamente, você tem que procurar muito antes de... Não pode estar levando qualquer um. Não que a letra seja ruim. Sim, é que às tem vezes letra meio que não cabe em pesado, determinados sim. lugares. Mas sim. é mais fácil de achar um rap com letras menos, que dá pra levar pra um ambiente escolar, do que um funk. Sim, mas ainda assim, hoje em dia tá se perdendo um pouco Sim, desse preconceito, tá se sim. levando mais, mas de fato o rap sempre conversa tá em ali. melhor. Eu acho que até essa parada que era mais forte do proibidão, até que deu uma diminuída, né? Porque, lógico, vem o boicote da galera que não dá pra ficar ouvindo em qualquer lugar, né? Mano? Sempre vem. Você tá num carrão, o cara coloca um funk lá dos palavrão daqueles mais cabeludos da vida, né? Isso não rola no rádio. Pô, você tá numa festa da família, você também não vai colocar, né, meu? Se você tiver um pouco de senso, você não vai fazer isso, né, meu? Então, um monte de criança lá e você vai meter aquele... Nossa, daí não dá. Mas dá pra fazer, né, alguma coisa assim. Mas é que nem você falou, geralmente o pessoal opina pelo rap, né? Sim. Opina pelo rap. Na minha escola temos o professor de arte mesmo, que ele opta pela aula dele ser... totalmente voltada à música, tanto que ele dá até uma aula fora do período para um aluno da minha sala de violão. Ele leva direto instrumento, ele levou uma meia-lua, eu adorei a meia-lua dele, inclusive. Eu queria aprender a tocar violão, eu queria fazer um negócio diferente. E tem o assim. nosso projeto na escola, que é um projeto da escola mesmo, que o meu primo participa, que é o Bandas e Fanfarras, né? Que é uma banda mesmo, que aí eles saem pra tocar. Eles já ganharam até prêmios na escola. É do Pedro, né? Aí, Pedrão. O Pedro toca no Bandas e Fanfarras e é um projeto muito legal. Eu não vou lembrar agora, mas eu acho que tem tambor, tem saxofone. Nossa, é muito legal. Lá na escola também tem uns alunos que curte fazer assim. Tem o Gustavo, que ele é bem solto mesmo, que você mandar de música, de teatro, ele absorve rapidinho assim. Tem a Milena também, que ela também é tipo o Gustavo, assim. Tanto é que na última, acho que foi da primavera. Foi da primavera, se eu não me engano. Ou foi... tem uma delas que foi ela que fez a coreografia. Ela fez uma parte e o Gustavo fez uma outra, assim, né? Então são crianças que se dão bem, assim, né? Com algumas coisas, assim. Nas outras salas também tem alunos dessa forma, assim, que às vezes até fico brincando que são futuros professores, né? Eu falo da Milena, a Milena sempre fala que vai ser professora. Daí o Luiz Rafael, que é um outro aluno lá que também manda muito bem assim nas respostas das coisas, ele fala que vai ser professor de geografia, de história, ele falou que vai ser, né? Que ele gosta dessa parte, assim. Ele falou que, professor, eu não quero dar aula pros pequenininhos, não. Eu falei, não, pros pequenininhos não, mas do terceiro ano em diante cabe, não cabe? Ele falou, aí cabe, né? São galera que entende, ele fala. Eu falei, isso, exatamente, né? É igual a Ana. A Ana vai ser a professora dos pequenininhos? Ou não. Vai, ela fala que não, mas ela vai ver. Você vai Nossa, ver. é ele falando e as minhas professoras falando. Que você disse que se deu bem, né? Então, ela Com manda os mó bem com os pequenininhos. pequenos, ela gosta, os pequenininhos vê ela assim, acha que ela é a Sininho, meu. Eu gostei, a história da Ana reforça, né, o quão é importante essa coisa interdisciplinar, essa coisa fora ali do sistema tradicional de ensino, né? Eu acho que, tanto que eu disse aqui, tipo, eu e o Gui sempre teve essa memória com você, porque você fazia isso dentro da sala de aula, você falando que voltou a se interessar mais pelos estudos por causa disso. Não, E é verdade, assim, porque se pegar as notas da Ana do ano passado e desse comparar ano com aqui, esse? tem Não que tem uma tenha- mudança drástica. Não que assim. tenha sido fácil, né, principalmente minhas professoras, que elas falam que até elas assumiram e assumem uma responsabilidade muito grande, porque é fora do meu horário de aula, e querendo ou não, a responsabilidade, se acontecer alguma coisa comigo, é toda delas. Então, mas são professores assim que faz a diferença, A entendeu? diferença. E normalmente diretores e diretoras que não são muito favoráveis a isso não gostam desse tipo de professor, Exatamente. entendeu? Já tivemos aí uma... Você tem essa Eu rixa, né? tive sorte porque lá no colégio de aula, onde eu dei aula, a Cris era totalmente a meu favor. A favor. Né? o O pessoal era Celso tranquilo e tal, mesmo. então eles me apoiavam muito sobre isso. Então lá eu mandava super bem mesmo, assim, né? É verdade. Né? No Barbosa, onde eu também trabalhei, também mandei uma super bem.
né? Tipo, é nessa escola que eu estou hoje que essas coisas que eu faço Daí já é não mais. são muito É mais E bem-vindas. você entendeu? consegue é algo mais enxergar a tradicional. diferença? Hã? E você consegue enxergar a diferença no sentido, tipo, os alunos ali com você, você sente que eu acho que sim. o seu método antigo trazia mais... Sim, Mas é que resultados. daí, assim, teve coisas que eu não consegui fazer, mas eu fiz elas de uma outra forma, assim, no Adaptou. meu jeito, Uhum. assim, tal, o meu jeito de falar. É que nem eu falo assim, de repente eu tô dando uma aula ali que é meio intensa, tal, né? Tipo, tenho que mostrar literatura algumas vezes, e às vezes o texto é grande, né? Então, daí você já começa a ver criança já ficando dispersa, né? Olha pro lado, daqui a pouco quer pegar alguma coisa. Daí, quando eu começo a perceber que tem muitos já fazendo isso, daí eu falo assim, ô fulano, você assistiu aquele desenho lá, ou aquele anime assim, assado? Ah, assisti, professor. Pô, o que você achou, né? Daí já puxa o assunto, daí começa a falar, daí um levanta a mão e fala, aí, mas você viu lá o desenho da Marvel lá? Né? Daí eu dou aqueles 5 minutos assim pra todo mundo já focar em mim e fala, não, beleza, gente. Vou voltar aqui. Vamos voltar aqui assim, daí eles voltam junto comigo ali, ó, daí começa a pegar de Essas novo. Daí toda vez que eu minhas- vejo isso, eu faço uma parada assim, Sim. entendeu? Essas minhas professoras, assim, são bem estilo Erika, assim. É umas professoras que todos gostam da escola, mas são umas professoras que também tem muito problema com a direção, por ser aquelas professoras com mais Diferente. destaques e tal, e traz mais projeto diferente, que aí a escola não acata tanto, né? E quando era pra mim ter sido aluna do Arco, não deu muito certo, né? É, alguém pegou aquele, como chama aquele bote salva-vida, né? É, Não, aquele negócio colete redondo. salva-vida? Aquele negócio redondo que Boia? fica... É, Boia. boia, isso. Ó, foge da cabeça às vezes. Daí meteu a boia na cintura e ó, saiu nadando pra praia. Não quis Não. ficar comigo, não. Foi bem assim. É porque eu e o York sempre tivemos uma relação muito boa, né? Afinal, são 10 anos de que ele é comprometido com a minha mãe e tal. E eu tenho 15 anos. Então, ou seja, desde os meus 5 anos ele tava ali, né? E tal. E desde sempre nos demos muito bem. Hoje em dia nos damos melhor do que tudo. Hoje em dia eu e ele sentam pra falar da minha mãe. Mas aí quando foi realmente pra ele me dar aula, eu falei, não é pra mim não. Porque não ia dar certo. Aí eu fui sair do colégio. É porque senão o livro não teria saído, né? A menina que falava mais com o homem da Exatamente. cobra ia ser a Cobra. menina muda da sala. Verdade, não ia ter É conteúdo. porque realmente. É porque acho que como a gente vive assim, tipo, convive, né? A gente mora junto um com o outro. Não ia dar pra separar, sabe? Na minha visão, que eu era do 3º ano, eu não ia saber separar o pessoal do meu ambiente de estudo. Uhum. Eu falei, não, vamos mudar de escola. E tô na escola que tô até hoje. É. Mas é isso. Eu acho que dá pra fazer umas coisas diferentes, né? Com os professores e tal. Se deixar esses professores trabalharem, porque eu acho que faz muita diferença mesmo. Independente do governador do estado de São Paulo, todos que entram até o secretário sempre muda, mostra uma escola e toda vez que mostra essa escola, mostra um professor diferente. Aí você vê aquele professor que realmente é diferente. Ele traz um conteúdo diferenciado, ele faz uma coisa diferente dos outros que os alunos gostam. Esses dias eu estava vendo um vídeo que viralizou de um professor que aluno da escola inteira não pode ver ele pelo corredor, mano. É como se ele fosse um popstar, mano. Vem aluno correndo e se joga em cima dele, assim. E, de certa forma, eu já me vi nessa mesma situação em algumas escolas, assim, né? A ponto de você botar a cabeça pra fora, ver se não tem ninguém, você passar pra ver se consegue passar batido. Nessa escola que eu tô, eu não consigo passar batido em momento nenhum. Né? Eu dou aula pro 5º ano, mas aí o 1º ano não pode me ver, o 2º também, o 3º também, o pessoal do 4º, o pessoal do 5º da outra sala também não pode me ver. Eu até inventei um cumprimento com eles, né? Eu misturei meu Star Trek com Jay-Z. Tem um cumprimento do Jay-Z que ele bate aqui assim, né? Que é em sinal de respeito com o próximo. E tem o Star Trek, né? Assim. Lá que ele faz assim e tal, daí eu cumprimentei, inventei. Daí eu chego na criançada aqui assim. Professor, o que é isso daqui, mano? É cumprimento interestelar. E pegou, entendeu? Daí pegou. Às vezes eu fico meia hora aqui assim. Principalmente na hora da saída, porque lá tem a fila de mãe e a fila de perua. Né? Daí quando eu passo assim, o pessoal tá lá e eu fico... Meia hora. Aí tem professor até que fica chateado. Vamos lá, vai empurrando as crianças vão sair no colo. Né?
Mas é isso, acho que isso é ser diferenciado. Tem um professor lá, que é o professor Gilberto, que ele é um cara também desse jeito, assim. É uma criançada gosta dele pra caramba. Ele dá uma aula diferente. Esses dias ele pediu pras crianças trazerem uma roupa. As crianças tinham que fazer uma roupa e ele só deu a cor. Falou assim, ó, essa sala é amarelo. Aí ele tinha que se virar nos 30 e trazer uma roupa diferenciada em amarelo. Cara, eu fui assistir. Nossa, muito louco, sensacional minha aula do cara. E a criançada pira na dele também. Tem um professor William também, que é um professor de educação física lá. Que ele é irmãozão das crianças. As crianças gostam dele pra caramba. Muito mesmo. A professora Luciana também, a professora popular lá também. Que é que dá meio biologia com ciência, assim. Ela leva as coisas pra eles verem, entendeu? É sapo dissecado, é aranha, é mariposa. Né? Então as crianças, quando vê algum bicho lá na escola diferente, já pega e leva pra ela até. Mas são professores assim que faz muita diferença na vida de um aluno. Assim. Eu acredito bastante. Tanto é que eu acredito muito mesmo que você vai para uma escola e você tem que ver o aluno, são vários alunos. Lógico, você vai dar aula para todos, mas acho que você tem que dar uma atenção especial para aquele que tem mais dificuldade. Eu falo dificuldade não é só no aprendizado, não, é no comportamento também. Às vezes o aluno demonstra que no comportamento dele que está precisando de alguma coisa. Então, se você chega junto ali, traz ele mais próximo de você, vê o que ele gosta. Normalmente os alunos gostam de mim porque eu gosto das mesmas coisas que eles. Videogame, anime, HQ... os filmes da Marvel, da DC. Então eu tô sempre antenado com a deles. Professor, se eu assistiu tal lá, daí fala uns nomes em japonês, fala, mano, não sei o que é isso não. Daí ele me fala assim, eu falei, sim, eu assisti isso aí. Esse eu sei. Né? Então eu tô sempre assim. Então eu acho que faz muita diferença, assim, você ser um professor diferente. Você consegue atrair eles e trazer eles pra luz, assim. Eu fico bastante contente com isso. Vocês mesmos são prova disso. Sim. Né? De repente, se eu fosse um professor normal, de repente a gente não estava nem tendo essa conversa. Com certeza. Né? Você não ia se lembrar de mim, né? Como acontece às vezes, com você não lembrar de um professor, e você vai lembrar daquele professor que mais chamou sua atenção. Sim. Né? Então é isso aí. Eu agradeço demais que vocês estejam aqui. Né, os meus pupilos e os meus, né, as pessoas que me inspiraram assim, eu agradeço demais mesmo, muitíssimo obrigado por tudo mesmo, é vocês que me fazem ser grande, não é nem ao contrário, eu falo para vocês que vocês têm que crescer bastante, mas são vocês que me deixam enorme assim, entendeu? Porque tudo que eu faço mesmo é por causa de alguém que de repente me inspirou muito, né? Eu sempre conto a história, pode ser muito repetitivo, mas eu sempre conto a sua história, eu sempre conto a sua para todo mundo, e às vezes pode ser numa entrevista ou até numa sala de aula que eu faço muito isso. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, de verdade. Pô, já falei, a oportunidade de ter trabalhado no livro me amadureceu em muitas questões e tudo mais, e acho incrível todo incentivo que você deu pra gente. Que bom que isso reflete de boas maneiras pra você, né? Eu agradeço imensamente, porque é o meu padrasto querido pro resto da vida. É a minha inspiração, assim. E você sabe que eu te desejo muito sucesso, muita coisa boa e que possamos sempre caminhar juntos para o alto e avante. É isso aí. Para o alto e avante sempre. E agradeço também a Mami, né? Por conhecer uma pessoa tão boa e pôr uma pessoa tão boa no meu caminho. E as minhas 4 professoras que me ajudam muito, é que nem o Theo, você foi pro Theo. Como ele lembra de você, eu acho que eu sempre vou lembrar delas também, independente se vou mudar de escola, se não. Acho que sempre irei lembrar das 4 que marcaram bastante a minha vida aí. Não sei. Eu agradeço. Galerinha, muito obrigado aí. Esse foi mais um podcast Educadamente Falando. Abraço.